Fiz o que tio Jorge me mandou e fiquei calado. Eu só não entendia por que ele me pediu para ficar quieto sobre o que vimos. Quando entramos em casa, minha avó perguntou para ele sobre o serviço e ele só respondeu que não tinha dado certo e que tínhamos passado a noite lá e vindo embora por aquela manhã. Um pouco mais tarde, ainda curioso, perguntei a tio Jorge de onde ele conhecia aquele homem que tinha nos levado para a mata e ele então respondeu: Eu sempre o vi de tempos em tempos lá na venda de seu Zé Aparecido. A gente não era amigos exatamente, apenas a gente conversava ou jogava truco, quando às vezes ele dava as caras por lá. Jamais pensei que ele nos levaria até dentro da mata para nos atraiçoar e nos matar. Mas vamos esquecer esse assunto. Não quero que sua avó saiba de nada dessa história. Então, desde esse dia, não falei mais nada sobre aquele ocorrido. Uns 3 anos se passaram e minha avó e toda a nossa família acabou se mudando para aqui em São Gonçalo. Nossa casa em Silva Jardim foi alugada e com o dinheiro desse aluguel a gente pagava o de uma outra casa que passamos a morar. Os anos continuaram passando. A maioria dos meus tios foram se casando, indo morar em suas próprias casas. Porém, eu também cresci e me casei, e já não morava mais com minha avó e meus tios. Comecei a trabalhar como trocador de ônibus e depois virei motorista. Não muito tempo depois, fui admitido numa transportadora aqui da região de São Gonçalo, onde tirava um bom salário. Me dei tão bem nesse emprego que acabei ganhando a confiança do dono dessa firma transportadora. Um certo dia, ele me chamou no escritório da transportadora e pediu para que eu escolhesse 2 ajudantes para me acompanhar em 2 carretas que levariam um maquinário pesado para um município na região dos Lagos. Também estava nesse escritório um senhor de nome Flores, que me foi apresentado e meu patrão disse que ele havia sido encarregado pela diretoria de uma usina de álcool no interior do município de São Pedro da Aldeia para conferir e acompanhar o transporte do maquinário e nos guiar até essa usina. Seria uma viagem um pouco demorada, mais ou menos umas 6 horas para ir e 6 horas para voltar. Iriam os 2 ajudantes, um deles dirigindo uma das carretas, carregada com uma parte do maquinário, e me seguiria. E eu na outra, carregada com o restante do maquinário, indo na frente com o seu Flores. Chegando no local, a gente passaria a noite por lá e voltaria no dia seguinte, cedinho. Saímos de São Gonçalo e pegamos a rodovia Amaral Peixoto e seguimos direto para São Pedro da Aldeia. De lá, pegamos mais uns 45 quilômetros de uma estrada de chão até essa usina. E no caminho, enquanto eu ia dirigindo a carreta bem devagarinho, porque a estrada era um pouco esburacada em alguns trechos, eu e o seu Flores conversávamos sobre as coisas da usina. E ele me disse que era um dos funcionários mais antigos de lá. Ele, há muitos anos, trabalhava como torneiro mecânico e era o chefe da oficina da usina. E já tinha visto muitas coisas nessa vida. Conversa vai, conversa vem, acabei entrando no assunto de extração de palmito amargo.
E como ele já tinha uma certa idade, eu perguntei se ele já tinha trabalhado nesse tipo de serviço. E foi nessa hora que velhas lembranças que há muito tempo estavam enterradas na minha memória voltariam à tona, pois o seu Flores, que durante a viagem estava falante e sorridente, de repente ficou quieto e muito sério. Eu perguntei se ele estava bem. Então, ele me olhou meio espantado e ainda muito sério. Disse que quando a gente chegasse na usina, ele contaria o motivo de ficar quieto, pois era uma longa história. Eu sorri e mudei o assunto, pois dava para perceber que algo passou a incomodá-lo. Continuamos a viagem. Chegamos na usina lá pela tardinha. Descarregamos o maquinário e logo após fomos jantar na casa de seu Flores. A casa ficava pertinho da usina. Ele nos apresentou sua esposa, que logo nos serviu uma deliciosa comida. Depois da janta, retornamos com o seu Flores até a usina, onde ele nos mostrou os alojamentos que ficavam ao lado de um pátio, onde ficavam estacionados os caminhões da usina, e onde iríamos passar a noite. Então, eu perguntei a seu Flores por que ele tinha ficado tão estranho quando toquei mais cedo sobre aquele assunto de trabalhar com extração de palmito. E ele então começou a falar. Muitos anos atrás, lá para os lados do Mato Alto, eu fui com o meu irmão mais velho deixar uns mantimentos num acampamento dentro de um matagal onde estavam cortando palmito. Como de carro e nem mesmo de carroça dava para chegar lá, nós levamos as coisas em cima do lombo de burros. Era uma viagem longa, dessas de ir num dia e voltar no outro. Aí, quando chegamos, meu irmão entregou os mantimentos ao encarregado do acampamento e ele nos pagou. Nós íamos passar aquela noite com eles, mas uma coisa que eu e meu irmão percebemos foi que os homens pareciam apavorados, como se temessem algo. Eu falei com ele que o lugar estava muito quieto e que tinha algo esquisito. O encarregado nos levou até onde eles preparavam a comida e nós sentamos lá. Então ele nos serviu um pouco de café e falou: acho que a extração de palmito aqui está com os dias contados. Faz algumas noites que um animal que não sabemos o que é tem nos atacado. Os homens estão assustados porque esse bicho parece que não tem medo de tiros. Ele fica andando pelo acampamento e arranhando as portas, assombrando todos aqui. Como vocês podem ver, isso aqui é um trabalho pesado. E a turma tem de dormir bem para aguentar o tranco. Só que com esse bicho aqui tá difícil. Nós éramos em 40, agora somos apenas em 15. E já tem alguns falando que no próximo pagamento vão embora. Com menos de 10 não tem produção, não tem como cumprir a cota. Então vamos ter que ir embora. Será que esse animal não é algum porco do mato? Eu perguntei, mas o responsável afirmou que não, e saberia se fosse um. Mas esse bicho em questão era muito diferente, e não parecia com nada que ele já tinha visto nas matas. Quando anoiteceu, eu fui amarrar os burros perto de onde íamos dormir.
pude notar que eles estavam quietos, como eu nunca tinha visto antes. Então, nesse instante, um dos homens que trabalhava lá falou: se eu fosse você, deixava eles desamarrados. Tem um bicho estranho que aparece aqui tarde da noite. E deixar eles amarrados é condená-los à morte. Deixa eles soltos, e se eles correrem para longe, vão saber o caminho de volta. Sentindo que o homem estava certo, eu desamarrei os burros, pois se algum bicho aparecesse, eles amarrados não teriam chance. Já era bem tarde, e uma coisa chamou a minha atenção e a de meu irmão na cabana que estávamos. Os homens estavam sentados nas redes e acordados. Ninguém dormia. Era como se ficar acordado fizesse a diferença entre a vida e a morte. Eu comecei a ficar temeroso pela minha vida, pois realmente era bastante séria a situação ali. E de repente, começamos a escutar uns gritos terríveis vindo das profundezas da mata, como se alguém estivesse morrendo. Eu levantei, e quando ia abrir a porta, um dos homens me impediu e falou: se você abrir e sair por essa porta, você fica lá fora, porque eu não vou abrir quando você implorar para entrar de volta. Eu então dei um passo para trás e só fiquei ouvindo aquela coisa correndo na frente da cabana em que estava com o meu irmão. Os burros lá fora correram, fugindo na hora, e só vimos o vulto pelas brechas da madeira. O fogo lá fora iluminava pouco, mas dava para ver bem que se tratava de uma monstruosa fera. Todos ali ficavam olhando pelas brechas a estranha criatura que rosnava lá fora, e eu também fui tentar ver o que era. Porém, quando olhei, e acredite você ou não, Mark, tinha um enorme monstro parecido com um cão, que de pé era maior do que qualquer outro homem, andando em duas patas e farejando o ar. Eu jamais tinha visto um animal tão grande na vida. Parecia sentir que estava sendo observado e corria em volta do acampamento, esperando a primeira chance de atacar. Foi quando meu irmão falou: isso aí é um lobisomem. Pode ter certeza. É um lobisomem. A fera demoníaca passou quase a noite inteira assombrando o acampamento. Quando o sol nasceu, os nossos burros voltaram, e eu e meu irmão já fomos logo se ajeitando para ir embora. Mas não voltamos sozinhos. Junto com a gente, voltaram 14 homens naquela manhã. Contudo, ainda faltava um, pois o encarregado havia dito antes que teria 15 ainda lá. Então, ficamos sabendo quem era o bicho que estava assombrando o acampamento. Era um dos próprios homens que trabalhavam ali, e que faltava na contagem. Era esse homem que virava a fera e assombrava a todos. Era um tal de Rui Cascalho. Pelo que todos falaram, ele tinha poucos dias no lugar. E como não estava ali, logo todos concluíram que era ele quem se transformava naquela fera monstruosa. Fomos embora todos, deixando o acampamento abandonado. Eu nunca mais tive notícias sobre aquele lugar. Depois de ouvir a história de seu Flores, eu contei a ele o que tinha acontecido comigo e meu tio, e mais seu Belchior.
E ele então, fazendo o sinal da cruz, falou que tivemos muita sorte em sobreviver à traiçoagem. Eu falei que quando eu voltasse, perguntaria a meu tio Jorge como se chamava o tal homem que havia nos levado ao acampamento na época, para ver se a gente estava falando da mesma pessoa. No dia seguinte, já quase chegando em São Gonçalo, e um pouco antes, eu deixei os dois ajudantes em Alcântara e fui para a garagem da transportadora. No dia seguinte, na minha folga, fui até um bairro daqui de São Gonçalo, onde meu tio Jorge morava, e quando cheguei na casa dele, perguntei como se chamava aquele maldito que quase havia nos matado anos atrás. Até achei que ele não fosse se lembrar, pois já tinha uma certa idade. Mas ele, sem vacilar, então falou: Renato, se não me engano, era Rui Cascalho. Mas por que a pergunta? E assim contei a meu tio a história que tinha ouvido do seu Flores, lá da usina em São Pedro. E isso só confirmava toda aquela experiência terrível que passamos muitos anos antes, lá nas matas do Sambé. Eu, tio Jorge e seu Belchior tínhamos sido levados até o acampamento por um lobisomem. Se não fosse meu tio, e principalmente pela esperteza de seu Belchior, que suspeitou daquele maldito, estaríamos mortos. Depois do que vivi, nunca mais quis conversa com esse negócio de trabalhar dentro de matas. Nem eu, nem meu tio Jorge, e tampouco seu Belchior, que sempre falava o seguinte: você entra por essas matas e não sabe se volta. Você está dormindo e do nada aparece um troço vindo dos infernos. Você vai para um lugar desses para trabalhar, mas pode acabar perdendo a vida de bobeira. Foi assim que tivemos a confirmação que o homem que nos levou até aquele acampamento, lá dentro das matas do Sambé, era um lobisomem. Não sei se ele já morreu ou ainda continua vivo nos dias de hoje, pois já li na internet que quem vira lobisomem pode viver uns 150 anos, ou até mais, dependendo do caso. Mas se esse for o caso, coitado daquele que cruzar o seu caminho e acreditar em sua conversa fiada, porque pode não ter a mesma sorte que tivemos e viver para relatar a história como estou fazendo aqui neste seu canal agora. Enfim, esse foi o meu depoimento que aqui deixo. Muito obrigado, Marta, por você ter paciência em ler o meu depoimento. E que Deus sempre abençoe você e lhe dê proteção.